Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja em teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Só até aqui, todos digam amém? Amém. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha nessa manhã falar aos nossos corações, porque estamos aqui hoje começando a semana, começando mais uma semana e precisando de uma palavra Tua para conduzir as nossas vidas. Venha falar, meu Deus, a cada coração. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem perceber o Teu agir e o Seu mover nas nossas vidas. Venha nos abençoar, é que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Bem forte as palmas, amém, Deus. Já ficou indignado com alguma coisa? Já ficou revoltado com alguma coisa que aconteceu com você? Ou aconteceu com alguém perto de você? Já ficou extremamente angustiado de ver uma situação de injustiça? Eu acredito que sim. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, já ficamos indignados, revoltados, angustiados com alguma situação, ou na nossa vida, ou de alguém perto de nós, ou até de alguém distante de nós. Eu acho que é impossível não se indignar com tantas de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu acho impossível você não assistir o noticiário e, pelo menos em 80%, para não dizer 90% ou 100%, você assiste e você fica indignado de ver. Você fica revoltado de ver tanto de injustiças e tanto de coisas que acontecem todos os dias. Não tem como você ver fatos que acontecem no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, às vezes na nossa própria casa, ou às vezes lá no outro lado do mundo, você não assistir, você não criar dentro de si uma revolta de ver aquilo, e a tristeza de se sentir impotente, sem capacidade de mudar isso. É incrível como também às vezes nós temos essa indignação e nós fazemos perguntas, por exemplo, como: onde está Deus? Por que Deus não faz isso? Ou por que Deus não faz dessa outra forma? Ou por que Deus não age assim? Quantos de nós não tivemos o desejo de ser juiz um dia? Eu queria julgar aquela situação. Eu queria ser um policial nesse momento. Eu queria ser sei lá o que nesse momento. Ou seja, nada mais é do que um desejo de fazer justiça. Um desejo talvez de estar no lugar de Deus e de julgar e de ter condição de condenar aqueles que são injustos, principalmente perante os mais fracos. E este salmo é um salmo que fala, ele começa falando dessa indignação. É um salmo que fala de alguém que estava vivendo a injustiça, estava vendo a injustiça, ele estava sendo injustiçado, e é por isso que o salmo, ele começa falando dessa injustiça, falando dessa indignação de ver tantas pessoas sem compromisso com Deus, tantas pessoas numa condição de longe de Deus, tendo um tipo de vida, tendo uma qualidade de vida, podemos dizer assim, melhor do que aquele que serve a Deus. Este Salmo 37, esses dias eu meditei bastante nele, justamente fazendo um trabalho para a faculdade, e fazendo um paralelo com o Salmo 73.
que é um salmo de Asaf, que fala dessa indignação. E Asaf, ele vai dizer, ele chega ao ponto de dizer: eu quase desviei por causa disso. Eu quase me perdi nos caminhos da vida, porque eu olhava para essa indignação e eu tinha inveja de ver a prosperidade do ímpio. E é o que diz o Salmo 37. E por isso que os conselhos que tem no primeiro versículo são conselhos importantes para a gente entender nessa manhã. Vamos reler. Não te indignes por causa dos malfeitores, e tampouco tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Ou seja, eu não preciso ter inveja daquele que eu olho e eu vejo ele numa situação de longe de Deus e tendo uma vida, vamos supor, melhor do que a minha. Porque este salmo é isso. É alguém que olha para a sua vida e fala assim: a minha vida não está boa. A minha vida, abaixa um pouquinho o teclado para mim, por favor. A minha vida não está boa. A minha vida, as coisas não estão dando certo. Porque se a nossa vida está boa, nós não olhamos para aquilo que está acontecendo ao nosso lado. Quem concorda, diga amém. Se as coisas estão caminhando para mim, pouco me importa. Se o meu vizinho da esquerda, ou se o meu vizinho da direita, ele serve ou não serve a Deus, e todo final de semana ele faz festa, e toda semana ele faz isso, pouco me importa. Se a minha vida está indo bem, eu não me preocupo com o que acontece no outro lado de lá. Mas o salmista aqui, ele fala justamente porque ele não estava bem. Apesar de ser um servo de Deus, apesar de andar com Deus, apesar de cultivar uma vida com Deus, ele não estava bem. E isso não pode acontecer conosco. Será que todos os dias serão dias bons? Será que todos os dias serão dias de vitória? Será que todos os dias serão dias que eu terei de tudo, farei de tudo, terei condição de ir para onde eu quiser? Não. Nós passamos por dias difíceis. Nós passamos por dias complicados na nossa vida. E como passamos? Quem concorda, diga amém. Como passamos? E estando nesses dias, eu não posso começar a olhar para lá e ver a prosperidade do ímpio e ver a condição do ímpio e achar que a vida, que a condição dele é melhor do que a minha. E o salmista, ele vai explicar o porquê. Lá no versículo 2. Está ótimo assim, perfeito. Versículo 2, olha o que diz aí. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Sabe com que ele compara a vida? Ele compara a vida como uma erva do campo. E olha que uma erva, aqui nessa região da Palestina, ela dura muito menos tempo do que aqui no nosso país. Quando ele compara a vida e a prosperidade dos ímpios com esta erva, ele está dizendo que hoje parece bonito e amanhã não aparece mais. Quem entendeu, diga amém. Isso num curto espaço de tempo. Ele não compara, por exemplo, a uma árvore, porque uma árvore, quantos anos uma árvore dura? Sei lá quantos anos uma árvore dura. De vez em quando a gente assiste no jornal uma árvore que cai lá, eles contam a história da árvore. Eu não sei quem viu plantando a árvore, para eles falarem que a árvore tem 100 anos. Apesar que eles conseguem saber, né? Olhando o caule. Mas aquela árvore ali tinha mais de 100 anos. Durou muito, viveu muito. Foi sombra para muita gente. O texto aqui não compara a vida deles, não compara a vida deles a uma árvore, compara a uma erva. Quem está entendendo? Diga amém. Agora pega o Salmo 1, sem fechar o 37. Leia o Salmo 1. Olha o que diz, olha a diferença lá no Salmo 1, que é o primeiro salmo da Bíblia. Olha a diferença. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E o 3, o que diz aí? Pois será como uma árvore. Olha que diferença. E não é qualquer tipo de árvore, é uma árvore que é plantada junto às águas, que dá fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Percebeu a diferença? De uma erva para uma árvore, por exemplo. Se a árvore pode durar 100, 200, sei lá quantos anos, uma erva dura quanto tempo? Dura pouco tempo. O Salmo 37 é uma tentativa de fazer você entender. O Salmo 37 é uma tentativa de fazer você entender que a vida, ela é muito passageira. A vida, as coisas da vida, elas passam muito rápido. E não vale a pena você gastar os seus dias olhando para aquilo que o ímpio tem ou deixou de ter e pensando, Deus está sendo injusto comigo. Não vale a pena. Porque a vida, ela logo passa. E é isso que o Salmo está dizendo. Que a vida do ímpio, a prosperidade do ímpio, esta aparência de bem-estar, de uma vida com uma boa qualidade que o ímpio tem, isso é passageiro. Porque ele cultiva coisas que são passageiras. Ele não cultiva coisas que vêm do céu. Ele não cultiva coisas que vêm de Deus, mas ele cultiva coisas da vida. Daí você compra hoje uma roupa e amanhã, daqui a um tempo, ela vai estar velha, vai mudar de moda. E você compra um carro hoje e daqui a pouco esse carro já não vale o mesmo tanto, porque passou. E nós gastamos tanto tempo pensando nesse carro e nessa roupa. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Versículo 3. E aqui tem um outro conceito de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Vamos ler o versículo 3 mais uma vez? Você consegue ler? Voz alta? O que diz aí? Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra, serás alimentado. Está muito estranha essa leitura. Vamos todos juntos, vamos lá. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Como que o versículo começa? Confia no Senhor. Você pode dizer isso para quem está ao teu lado? Diga para essa pessoa: confia no Senhor. Confia no Senhor. O Salmo começa falando da indignação, depois fala da passagem que é a prosperidade do ímpio, e depois tem um terceiro conselho aqui, para nós confiarmos no Senhor. E eu poderia ficar na minha pregação só nesse versículo 3. Confia no Senhor. Você tem algo para resolver na tua vida? Tem alguma situação na tua vida? Confia no Senhor. Tem tido alguma preocupação com alguma coisa que não deu certo ainda? Confia no Senhor. Tem visto ao teu lado a injustiça? Confia no Senhor. Tem buscado de Deus uma situação, uma outra coisa? Confia no Senhor. O versículo 3 vai dizer: confia no Senhor e faz o bem. Apesar de ver tantas coisas, apesar de estar numa situação difícil, porque quando nós somos provados, e eu tenho ministrado isso há alguns dias, quando nós estamos na provação, o que mais o adversário sopra no nosso ouvido é isso. Do que adianta ser fiel a Deus? E não diga que isso nunca passou na tua mente. De você fazer algo no domingo e na segunda-feira você ser provado. De você às vezes trazer o seu dízimo na igreja e no outro dia você ser provado. De você renunciar a uma situação e lá no outro dia, ou depois de uns 2, 3 dias, você vê uma situação de injustiça contra a tua vida e você fala: meu Deus, do que adianta? E quantas vezes o adversário tem soprado no nosso ouvido: não vale a pena ser fiel a Deus,
não vale a pena crer em Deus, não vale a pena esperar em Deus, porque nada tem acontecido. Mas o versículo 3 diz que apesar disso tudo, continue na presença do Senhor, confiando nele, porque a honra de Deus virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, nessa manhã? Você pode aplaudir a Deus? Vale a pena confiar em Deus. Diga para quem está perto de você: vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena, queridos. Apesar dos problemas, apesar das minhas provações, apesar das dificuldades que eu tenho passado, confia no Senhor e faça o bem. E olha a promessa: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Sabe o que esse versículo está dizendo? Aquilo que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, que Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E essa palavra, ela atinge todas as áreas da tua vida. Eu profetizo nesta manhã, levanta a sua mão direita ao céu. Eu profetizo nesta manhã, em nome de Jesus, que todas as áreas da tua vida serão supridas, serão alimentadas por Deus. A tua necessidade o Senhor irá suprir. Receba esta palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia! Mais fortes palmas, aleluia! Versículo de número 4: deleita-te também no Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Vamos ler junto? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Eu acho esse versículo lindo, porque é como aquela música que nós estávamos cantando, a última música. Deleitar no Senhor é deitar em Deus. Esse ato de deitar no Senhor é a maior confiança que nós podemos ter. Quando eu digo de nós deitarmos no Senhor, a imagem que eu tenho na minha mente é de você deitar no colo de Deus e deixar Deus te carregar, conduzir a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Essa imagem, eu acho essa imagem maravilhosa. Eu sei que eu posso fazer isso com Deus. Às vezes nós não temos ninguém para conversar. De certos assuntos nós não temos, porque nós temos receio de abrir a nossa vida, de contar, porque a gente não sabe se a pessoa amanhã vai usar isso contra nós. Às vezes nós não confiamos nem em quem está ao nosso lado, porque nós não sabemos se essa pessoa é sincera e verdadeira conosco. E eu leio esse salmo dizendo que apesar da minha indignação de ver o ímpio, apesar de ver tantas coisas que eu gostaria de mudar e não posso, apesar de saber que a vida é extremamente passageira, eu preciso confiar em Deus, eu preciso me deleitar no Senhor. Eu preciso deitar em Deus e deixar Deus conduzir a minha vida. É o que está dizendo aqui o texto: deleita-te no Senhor, ou seja, descanse no Senhor, descanse em Deus. E o que é descansar em Deus? Já percebeu que quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos dormir direito? Já percebeu quando no outro dia nós temos um compromisso bem cedo, algo sério, a gente não consegue dormir? Às vezes nós não conseguimos nem comer direito de tanta ansiedade. Às vezes nós não conseguimos nem trabalhar por causa da ansiedade. Às vezes nós não conseguimos fazer nada porque nós estamos preocupados. Mas o versículo 4 está dizendo: descanse em Deus, descanse no Senhor. Eu não sei qual é a tua preocupação aqui nesta manhã, mas Deus manda te dizer: descanse, porque Ele é poderoso para fazer uma grande obra na tua vida. Você pode aplaudir esse Deus bem forte, aleluia. Você pode fechar os teus olhos e glorificar e exaltar o Senhor essa manhã.
Quem está entendendo, diga amém. Deleita-te no Senhor, e aquilo que o teu coração deseja, Ele é poderoso para realizar. Todos nós aqui temos um sonho. Todos nós aqui temos um desejo no coração. Quem concorda, diga amém. Todos nós. Alguns maiores, outros menores. Deus é poderoso para conceder aquilo que o teu coração deseja. Versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Vamos ler mais uma vez. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Quando nós falamos em entregar o caminho, estamos falando em entrega a sua vida ao Senhor. Entregue sua família ao Senhor. Entregue sua semana ao Senhor. Entregue a tua vida profissional ao Senhor. Entregue os teus estudos ao Senhor. Entregue tudo. Entregue tudo ao Senhor. Quem entendeu, diga amém. Quando nós falamos em entregar, é realmente você pôr em Deus. Não é ficar de braços cruzados e esperar as coisas acontecerem na nossa vida por uma explosão, por um milagre. Não, não é isso. Mas quando o texto fala em entregar, está dizendo, ponha na mão de Deus. Sabe essa causa? Ponha nas mãos do Senhor. Hoje mesmo a minha esposa, antes de nós vir para cá, estávamos tomando café e ela falava de um projeto que ela tem para o próximo ano. E ela precisa fazer uma escolha. E eu falei, ponha na mão de Deus. Precisa escolher algo e não sabe qual escolhe. Ponha na mão de Deus. Deixa Deus colocar paz no teu coração. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te dar um sonho. Deixa Deus usar um profeta. Deixa Deus usar a palavra. Deixa Deus falar ao teu coração. Às vezes nós ficamos tão agitados com as coisas, entramos na igreja e ficamos naquela tensão, eu preciso de uma palavra, eu preciso de algo, e você não está ouvindo o que Deus está falando com você. Eu não sei qual foi a palavra que você esperava ouvir esta manhã. Eu não sei qual expectativa você viu aqui nessa manhã. Se Deus ia ser direto com você, se Deus ia usar alguém para falar diretamente no teu coração. Mas a palavra de Deus aqui nesta manhã é essa: entrega na mão dele, põe na mão dele, porque ele vai trazer a direção que você precisa para a tua vida. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor? Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Entrega na mão do Senhor. E não é só entregar, mas diz aqui no versículo 5: entrega e confia nele. Confia no Senhor. Você viu que pela segunda vez vem a palavra confiança? O que é confiança? Confiança é você, por exemplo, você ser fiador de alguém. Você sabe que ser fiador é um negócio bem complicado. Quem concorda, diga amém. Ser fiador de alguém, confiança. Então você, o fiador de alguém. Se eu tenho que ser fiador de alguém, é de Deus. Se eu tenho que confiar em alguém, é em Deus. E por que eu posso confiar em Deus? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Os meus projetos eu não espero no homem. Os meus planos eu não coloquei nas mãos dos homens. Aquilo que eu preciso, eu coloquei na mão de um Deus que é todo poderoso. E eu sei que Ele vai me honrar. E eu sei que Ele não vai me decepcionar. Porque esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus grande e Ele é um Deus poderoso. Quem confia nesse Deus, então glorifique e aplauda o Senhor nessa manhã bem forte. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Entrega o teu caminho, confia nele, e Ele tudo fará. Diga para o teu irmão do lado: e Ele tudo fará na tua vida. Esse tudo fará significa que aquilo que eu não posso fazer, Ele fará por mim. Se eu
posso levantar e fazer, se os meus braços alcançam a fazer, Ele não vai fazer por mim. Tem gente que espera Deus fazer tudo. Tem gente que espera realmente Deus, e não precisa nem levantar da cama, porque Ele sabe que Deus vai fazer tudo. Mas nem a louça Ele lá. Olha lá e fala assim, não, eu vou orar. E não funciona, irmão, já tentei, não funciona, já tentei. Não, vai. Ou então teletransportar. Já orou para ser teletransportado? Quem já orou para ser teletransportado aqui? Eu já orei. Senhor, me leva para lá, faça eu chegar no horário. Não adianta, não adianta. Tem que acordar mais cedo, não tem jeito. Mas esse texto diz que Ele fará tudo. Isso é muito sério, irmãos. Saber que o meu Deus é um Deus que faz tudo, isso pode me deixar acomodado? Pode. Porque talvez vai fazer eu esperar aquilo que Deus não vai fazer. E o que Deus não vai fazer? O que eu posso fazer. Que eu tenho condição de fazer. Mas se tem algo que você não tem condição de fazer, se tem uma situação que você não tem condição de mudar, isso Deus é poderoso para fazer na tua vida. Se tem algo que é impossível de você fazer, Deus é poderoso para fazer. Por isso a minha confiança em entregar na mão dele é isso. Senhor, a minha vida ela pertence a Ti. Conduz a minha vida, conduz os meus caminhos. Por isso que o versículo 5 fala: conduz os meus caminhos. Por onde eu devo ir, Senhor? Qual direção eu devo tomar na minha vida? Hoje talvez você entrou aqui sem saber qual é a direção de Deus. Mas não se preocupe, se você não sabe a direção, não se preocupe, Deus vai segurar na tua mão e Ele vai te conduzir pelo caminho dele, amém? Mas em nome de Jesus, a promessa dele, ela virá sobre a tua vida. Eu te abençoo nesta manhã e declaro que a condução da graça de Deus virá sobre ti. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor bem forte, aleluia? Eu quero encerrar lendo o versículo aqui. Eu quero encerrar lendo o versículo 24. Ou melhor, 23 e 24. O 23 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Todo dia amém. Quando a Bíblia fala que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, está dizendo o seguinte: que em alguns momentos da nossa vida vou tomar decisões, e essas decisões elas talvez nem foram as mais a determinada por Deus, porque tem coisas que nós agimos por nós, tem situações na nossa vida que Deus permite você escolher, porque nós temos o livre-arbítrio. E mesmo sem ser a escolha perfeita de Deus, eu achei mais conveniente. Se eu estou na presença do Senhor, até isso Deus abençoe e prospere a minha vida. Quem entendeu? Diga amém. Ainda que não seja o essencial de Deus, mas Deus vai te honrar por conta disso. E ainda, olha o que diz o 24: ainda que você caia, ainda que eu tropece, ainda que eu saia, ainda que eu não vigie, pastor, e eu caí, eu faltei, a mão de Deus, ela vai te sustentar, vai te levantar e te pôr de pé. E eu glorifico a Deus por este salmo. É um salmo lindo. Pena que não dá tempo a gente ministrar todo este salmo, precisava de um estudo para falar sobre ele. Mas ainda, o texto diz: ainda que eu caia em algum momento da minha vida, talvez como Asaf quase caiu por olhar a prosperidade do ímpio, não importa, a mão de Deus vai me alcançar, vai me levantar, vai me pôr de pé, porque Ele tem obra para fazer na minha vida. A obra de Deus, ela será feita na tua vida, em nome de Jesus, amém? Receba esta palavra. Foi esta a palavra do Senhor para você nesta manhã. Se você toma posse, glorifique e aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus, aleluia, amém? O que este salmo diz? Não preciso me indignar com a prosperidade do ímpio, tudo é passageiro, mas eu devo confiar no Senhor e entregar os meus caminhos para Ele. Glória a Deus. Eu creio que nós vamos viver essa palavra nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração. Convido você a ficar em pé aí no seu lugar. Fechar os seus olhos. Vamos